Eu quero deixar uma palavra de uma orientação geral sobre a segunda vinda do Senhor, viu? Para todos aqueles que nos acompanham no YouTube, Instagram, ou no Brasil, fora do Brasil, né? Não importa a língua que você está, mas tudo isso vai ser dublado para muitas línguas, né? Então é o seguinte, deixa eu ler um texto aqui em 1 Pedro, que vai nos dar um norte. Pedro fala assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, os profetas estavam preocupados com a vinda do Senhor, a manifestação da graça do Senhor, né? Os profetas, né? E agora, veja que importante aqui, eu li 1 Pedro 1:10, eu vou ler o 11, olha que importante aqui. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos de Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, os profetas ficavam um pouco confusos, porque primeiro vem o sofrimento, né? E depois a glória. Como é que é isso, né? Então, eles tentavam contar isso, buscando a Deus, buscando revelação sobre isso, né? Mas aqui está muito claro. Ó. Primeiro ele vem para sofrer, sofrimento. Depois ele vem para governar, a glória, né? Então são dois lados da vinda do Senhor. Então eu quero que você guarde esse conceito. O Velho Testamento se ocupa da primeira vinda, da segunda também, mas principalmente da primeira vinda, e o Velho Testamento se preocupa especialmente com a segunda vinda, né? Embora ambos preocupam com os dois lados, mas de maneira didática é isso que eu quero que fique colocado. Muito bom. Ele veio, chegou o tempo dele vir, né? O Senhor vir, ele veio através do ventre de uma moça, foi concebido pelo Espírito Santo, né? Nasceu, não é? Nasceu e até 30 anos ele ficou na casa do pai. Por quê? Porque ele estava em um momento, em um ministério inferior. Ainda não existia a manifestação da graça de Deus, que só vem com o nosso Senhor, lá na frente, né? Depois do ministério ele morre tudo, aí vem Pentecoste. Então, irmãos, eles perceberam que algo era importante, duas coisas. Eles perceberam que ele vinha duas vezes. Isaías talvez seja o profeta que mais tem essa visão das duas vindas do Senhor, né? Agora, o que aconteceu? Ele veio, né, como eu disse, morreu, ressuscitou, né? E 10 dias depois que ele sobe, ele envia o Espírito Santo, né? Ele sobe para Deus, 10 dias depois que ele sobe para Deus, ele envia o Espírito Santo, né? Eles ficaram orando no cenáculo, 120 irmãos, né? E aí ele veio, inaugurou a segunda vinda, a primeira vinda, né? Inaugurou a primeira vinda dele. Então, a primeira vinda ocorre dessa forma, né? Ele veio para sofrer, ele veio para perder o seu sangue, né? Ele perdeu todo o sangue no tempo naquele dia da sua flagelação, do seu sofrimento, do seu juízo, né? Sendo julgado pelos judeus, depois por Pilatos, né? Então, aí ele morre e 3 dias depois ele ressuscita. Por quê? Porque não foi encontrado nele nenhum pecado e nenhuma falha. Essas duas coisas, nenhum pecado, nenhuma falha. E uma terceira, ele cumpriu todo o propósito de Deus na vida dele, né?
Então, esses três aspectos são fundamentais para que nós entendamos sobre a segunda vinda, que para nós isso vale, né? Você está em pecado ou não? E falhas? Você tem cometido muitas falhas? O que é uma falha? Não chega a ser um pecado. A Bíblia fala que são embaraços, né? Aqui em Hebreus fala, aqui em Isaías 58 fala que são falhas que nós cometemos. E vamos ficando embaraçados nessa vida e por isso não cumprimos o propósito de Deus, né? Então, o que vale, guarde esse conceito, o que vale para o Senhor, vale para você e para mim, né? Ele viveu, morreu, ressuscitou, todo esse processo que vale para nós, né? Agora, hoje, nesse tempo, né? Então, guarde esse conceito, por quê? Porque se você entender esse conceito, vai ficar fácil você entender porque a nossa ênfase em relação à segunda vinda, né? Olha, irmãos, quando ele veio a primeira vez, né? Aí a Maria, ele nasceu e tal ali, né? E quem veio para receber ele? Onde ele nasceu? Ele nasceu numa estrebaria, lugar onde se cuida de cavalos. Ele nasceu ali, né? Então, ele foi visitado por quem? Por 3 reis magos, que tiveram uma revelação da vinda dele, né? E foram lá, viajaram quase 1000 quilômetros para poder chegar até onde ele estava, né? E então, depois você tem mais algumas pessoas, você tem aqueles pastores lá que receberam a visitação dos anjos, cantando, glorificando o nome dele. Então você vê que quase ninguém entendeu a primeira vinda. Muito pouca gente entendeu a primeira vinda. Então, se não entender a primeira vinda, e agora, como está? Né? Eu sei como está, porque eu viajo, eu prego por aí, eu gravo todo dia aqui com o nosso pessoal, né, sobre esse assunto, né? A igreja, irmão, não está nem aí. Grande parte da igreja não está nem aí. Foi a mesma coisa da segunda vinda, entendeu? A mesma coisa. Hoje a igreja não está esperando o Senhor. Ela está seguindo o seu caminho. Então a nossa luta em oração, a nossa luta em jejuns, a nossa luta na palavra, né? Para que a segunda parte da profecia aqui de Pedro se cumpra, né? Testemunho dos sofrimentos e as glórias que viriam. Sofrimento nós já sabemos, mas então Pedro fala das glórias. Ele não vem agora para morrer de novo, você sabe. Ele vem para reinar, né? Essa terra é toda dele. Essa interessante, a terra é dele 2 vezes. Primeiro que ele criou a terra, e depois quando ele viveu aqui, ele venceu Satanás, que hoje é o príncipe desse mundo aqui. Mas ele venceu Satanás. E ele vem agora, na segunda vinda, para julgar Satanás e mandar Satanás para o abismo. E no final e no final, no final do milênio, ele vai enviar Satanás para o lago de fogo. Então, ele veio para isso. Então, a segunda vinda é juízo. Nós já estamos debaixo do juízo de Deus. Entenda isso, você, pastor, irmão, eu, todos nós, já estamos debaixo do juízo de Deus, irmãos. Estamos no momento sendo as nossas atitudes, ele está vendo, né? Porque o arrebatamento, ele é um momento de juízo, tanto para o ímpio
como aquele que morreu crente. O que morreu crente, o juiz é sobre o lugar que ele vai ficar. E o ímpio, ele vai ser julgado e vai para o inferno. Todos eles irão para o inferno, né? Bom, até aqui. Agora, por que é tão próxima a vinda dele? E nós pregamos isso todo dia. Agora eu vou mostrar aqui, vamos voltar para Mateus. Eu fiz aqui um apanhado geral sobre as duas vindas, né? Agora vamos para Mateus e vamos ouvir Mateus agora em relação à segunda vinda dele. Mateus 24 e 25 é um conjunto. Se você entender Mateus 24 ou Mateus 25, você precisa estudar os dois capítulos juntos, porque é uma coisa só. Ele apenas vai desenvolvendo um pensamento, né? Que começa no capítulo 24 e termina no capítulo 25. Né? Bom, vamos então para a parábola da figueira para você entender a brevidade, o quanto está próxima a vinda dele. Vamos ver isso aí. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável... Não é aqui não. É o 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas caem, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Veja, está próximo o verão. A figueira é Israel. Esse é um conceito bem conhecido, mas é bom repetir, né? Veja agora o 33. Assim também vós, quando vir todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quais? É o que ele descreveu aqui do primeiro versículo até o versículo 14. Aqui você tem as primeiras coisas nesses 14 versículos, né? E deixa eu chamar a atenção aqui com você sobre o versículo 14, é importante. Será pregado este evangelho do reino a todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Né? Preste atenção, irmãos. As pessoas me falam, então Jesus vai demorar muito, porque tem muita gente que não foi alcançada ainda hoje, né? Por que não tem, irmãos? Porque a igreja hoje, ela está perdendo para o diabo, perdendo feio para o diabo. No final de 3 séculos, 50% da população do mundo era cristã. 50%. Agora, temos magros 5%. Assim, com boa vontade, 5% da população do mundo. Né? Então, temos, digamos, 8 milhões, 5 vezes 8, 400 milhões de pessoas evangélicas hoje. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, a igreja, ela perdeu o sentido. Ela está em Jerusalém, ela perdeu, o dinheiro, tudo, acabou. A igreja acabou, a igreja bíblica acabou. Tem pouca coisa, está sobrando da igreja bíblica mesmo, né? Então, presta atenção nisso aqui, ó. O evangelho do reino é um, o evangelho da graça é outro. O evangelho do reino, ensinado por Moisés, né? Esse evangelho será sim pregado a todas as nações depois do arrebatamento. Está aqui em Apocalipse capítulo 7. Mas é depois do arrebatamento. Então, essa pregação de muitos pastores, de um avivamento que vai revolucionar tudo, o negócio é tão poderoso que não precisa nem a segunda vinda mais. Isso é mentira. Isso é um engano dos pregadores que estão aguardando isso. É perfeito engano, irmãos. Então, não é assim. Agora, quando o Senhor sobe, a igreja que sobe representa Jesus
aqui na terra hoje, ou o Pai, né? Aqui na terra hoje, representa o Pai e Jesus. Agora, a igreja que sobe, mas ela subiu. Agora, quem fica para representar o Pai e o Senhor aqui na terra? Fica os judeus. E fica a igreja que não foi arrebatada, que ela não é mais chamada de igreja na Bíblia. Então, você veja bem, agora sim, na liderança dos 144 mil judeus, está aqui em Apocalipse, dos 144 mil, vai haver o maior avivamento acontecido com o ser humano desde que o Senhor criou Adão. Mas é depois do arrebatamento. Agora não. Agora é hora de a gente fazer conta, entendeu? É hora de fazer conta, para você entender como a igreja morreu em relação à segunda vinda, a igreja morreu. Olha aqui, o Senhor fala no 14, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ora, que geração? A geração que viu a figueira brotar. A figueira, resumindo, a figueira brotou recentemente. Em 48 a figueira brotou, né? Houve uma como eu vou dizer, colocar esse ponto aqui. Vou colocar assim, ó, o povo judeu ficou escravo de nações vizinhas deles por 2.500 anos. Ano 721, 10 tribos são levadas cativas para a Síria. No ano 600, números aqui redondos, no ano 600, 2 tribos, Judá e Benjamim, são levadas agora cativas para a Babilônia. Então o Senhor não tem mais nenhum representante na terra. Então, esse período é o período dos gentios, né? É o tempo dos gentios, né? Até a morte do Senhor e o Pentecoste, nós vivemos o tempo dos gentios, porque não tinha ninguém, né? Agora não tinha assim, tinha os profetas, né? Tinha os profetas que estavam, enfim, vivendo e morrendo, entendendo sobre essas coisas, né, espirituais. Então, o que ocorreu? No ano 1947, isso aqui esse número é fundamental para você. 1947, 29 de novembro, a ONU, com 37 delegados de nações, votam a formação do novo Estado de Israel. E aí o que ocorre? Ela votou, já tem, né? Então agora foi criada uma mesa diretora na direção de Ben-Gurion, e no dia, e essa é a data mais importante, 14 para 15 de maio, 14 para 15 de maio de 48, aí forma-se o novo Estado de Israel. Agora, uma geração, ele fala, uma geração são 70 anos. Se você acompanhar meus estudos mais detalhados, você vai entender bem mais sobre isso. Eu estou fazendo aqui um panorama. Então, 70 anos se passaram. Aí você soma 48 mais 70, está aqui, ó, 48 mais 70, 8, está aqui, ó, 2018. Dá 2018. Nós estamos em 2023. Já passou da hora do Senhor voltar. Nós estamos atrasando a vinda dele e vamos pagar caro por isso. Então já era para ele ter voltado, irmãos. Mas aí o Senhor nos mostrou, começou a nos ensinar sobre o número 10, né? Ele começou a nos ensinar sobre o número 10, né? E fomos então, aqui para Salmos. Deixa eu mostrar aqui para você, é importante ler o texto, tem mais força, né? Salmo 90. Vamos aqui até o Salmo 90. Esse Salmo 90 é um salmo de Moisés. Aqui, ó. O primeiro salmo a ser escrito foi escrito por Moisés.
E olha o que ele fala sobre... Olha o que ele fala aqui no verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Uma geração. Ou, em havendo vigor, 80. Eu vou ler só até aqui para você entender. Então, você tem que contar. Aqui tem mais 10 anos. É a extensão da misericórdia de Deus. 2018 mais 10, 8, 2, 2028. Quer dizer, tudo já deveria estar acontecido. Ele nos deu esse espaço aqui, ó. Agora, daqui até lá, tem que ocorrer 7 anos da tribulação. Então, vou colocar 2028 menos 7. 8 menos 7, 1, 2. 2021. Cai para 2021. Nós já estamos atrasados. E eu sei, e posso depois mostrar para vocês, eu sei que ele não vai prorrogar isso aqui, ó. Ele não vai prorrogar. Porque 2021 já deveria ter acontecido o arrebatamento, no máximo 2021. E já estamos em 2023. Nós estamos aqui na prorrogação do jogo, irmãos, achando que está tudo bem. Por isso nós estamos aqui no nosso escritório, aqui com o Carlos, o Walter e outros, né? Gravando, estudando isso e publicando. Estamos publicando agora, começamos a publicar em muitas línguas, né? O Walter tem feito um trabalho muito bom e outros também estão ajudando a fazer isso. É uma equipe grande que nós temos, uma equipe muito boa para divulgar isso, porque à meia-noite ouviu-se um grito. Esse grito será ouvido no mundo inteiro, à meia-noite. Nós já estamos assim, ó, não falta um minuto para meia-noite. Então, esse momento está chegando. E a extensão da graça de Deus é por causa da extensão da graça de Deus, como ele fez na época da arca. Noé e a família entram na arca, a porta fica aberta, mas ninguém entra, ninguém quer entrar, mas ele ainda deu 7 dias. É por isso que nós estamos gritando, chorando, apelando, gastando muito dinheiro para divulgar para o mundo inteiro que o grito da meia-noite está para acontecer, que é o arrebatamento. É num momento muito escuro, muito difícil. Então, gente, esse é o nosso trabalho, de ensinar o que é a primeira vinda, o que é a segunda vinda, porque nós estamos atrasados, né? Se eu for aqui, ó, aqui na minha Bíblia, se eu for para Oséias, por exemplo, eu fico aqui com vocês 1 hora, 2 horas só em Oséias, falando sobre isso, entendeu? Então, irmãos, é isso aí, viu? Essa palavra, ela dá uma geral sobre o que o Senhor está fazendo nesses dias, né? Um grande abraço para cada um de vocês e fico muito honrado em que vocês me ouviram e estão me ouvindo. Deus abençoe.